Sejam muito bem-vindos ao Zelo e Constância. É um projeto que a gente tem sentido que Deus está nos liderando. Quer falar um pouco mais sobre o Zelo e Constância? Esse assunto começou, a, como a Jus disse, quicar na minha mente faz pouco tempo. E é um assunto que eu acho que é um desafio para todo jovem cristão, basicamente. Não só jovem, né? Mas como a gente fazer para viver um estilo de vida cristão que seja com zelo, né? Que seja de uma forma radical, o máximo que você pode ser radical para Jesus em tudo que você fizer, mas que você tenha constância, né? E esse sempre foi um desafio para quem quis seguir Jesus. Eu quero dar tudo para Jesus, eu quero entregar tudo para Jesus, mas de repente no segundo dia você já esquece uma coisa, outra, e você perde a constância. E outras pessoas talvez fazem coisas com mais constância, mas elas não conseguem se entregar de uma forma radical. E esse é um desafio que a gente tem, né? Então, o que a gente quer aqui é simplesmente falar sobre o que a gente acha sobre isso, o que a Bíblia fala sobre isso, quais foram os nossos desafios desde quando a gente se converteu até agora, as fases que a gente passou, solteiro, namorando, É. casado, com filhos, como que a gente fez para viver um estilo de vida de zelo e de É. constância. E quem somos nós? A gente não se apresentou. Eu sou a Juliane, Eu sou o Jonatas. somos os Maquituras. E a gente tem vivido uma vida para o Senhor, assim, o nosso começo foi bem interessante também, como o Senhor conduziu todas as coisas. E o objetivo também desse podcast é contar para vocês, assim, aquilo que a gente tem vivido, o que a gente tem aprendido. Temos alguns projetos aí e ver o que o Senhor vai gerar. Amém? Nosso primeiro podcast. É isso aí. Como o Dia dos Namorados está aí, a nossa ideia é falar como tudo começou, contar um pouquinho do nosso namoro, o nosso processo, assim, como que foi. E aí, como que foi? Como que foi? Estávamos nas nossas vidas de solteiro, É. saindo de outros Relacionamentos relacionamentos que não foram legais. e aproveitando a deixa do fim dos relacionamentos para se dedicar totalmente a É, Deus. é. E Algo que aí, a gente estava lembrando é que é uma coisa que eu fiquei pensando muito nessa semana, é que no ano que Deus começou a me tratar, Ele começou a te tratar, e foi uma loucura, que foi no ano de 2000, pra mim foi no ano de 2010, assim, eu tinha terminado a faculdade, a escola, os meus pais me mandaram pro Christ for the Nations, e aí ali o Senhor começou rápido, um processo, e pra você? eu comecei a me entregar para Jesus de verdade no meio de um namoro. E foi difícil porque a gente já estava, enfim, já estava no meio de um relacionamento e eu percebi que era muito difícil de viver essa vida de radicalidade na vida cristã, com toda aquela paixão por Jesus, É. vivendo um relacionamento com alguém que estava mais querendo ir para o mundo do que viver as coisas do reino. E aí até um ponto que a gente acabou terminando, e aí foi uma fase que eu falei, cara, eu não vou perder mais tempo. Sabe quando você fica se segurando tanto assim num contexto de não conseguir viver aquilo e de repente você fica livre para viver tudo aquilo. E aí eu me entreguei em tudo que dava pra me entregar, assim, da igreja, de fazer amizades, de ler um monte de livro, de ler a Bíblia e buscar coisas e falar, nossa, eu quero viver mais disso. Então, não foi num outro lugar, numa outra escola, em outro lugar diferente, mas foi pedindo, Deus, me deixa viver isso aqui na realidade que eu tô, e eu quero dedicar tudo que eu puder pro Senhor, né? E Deus foi dando pessoas para caminhar junto nisso, que tinha acabado de entrar na fé também, Os e, amigos de Jesus. e de repente esses amigos começaram a acreditar de alguma forma no que eu estava pedindo. É. Falaram, vamos se reunir para orar um pouquinho mais ali, para buscar Deus e tal, não sei o quê. Enfim, foi toda essa fase de viver a amizade de uma forma intensa, viver a comunhão de uma forma intensa, poder ajudar
outros amigos de alguma forma e descobrir isso, assim. Cara, eu quero descobrir esse mundo de experiência com Deus, eu quero descobrir o máximo que dá para descobrir, tem avivamento, eu quero viver avivamento. Então, foi uma fase muito boa para mim também, mais ou menos aí em 2009 10. O meu foi 2010, o meu foi para marcante, eu lembro a 10. data. Não lembro quanto tempo durou essa fase minha, mas... Acho que pra mim uma passagem que não tem muito a ver, assim, mas na minha cabeça, que eu lembrei quando eu realmente tive o primeiro encontro, assim, com Deus, que eu falei, ok, não tem mais pra onde ir, foi quando Elias tá fugindo lá de Jezabel, e aí falam pra ele que Deus tinha guardado, Deus tinha separado alguns profetas. E aí, eu como se eu visse, assim, o Senhor falando, eu tenho separado jovens que têm me amado de todo o coração. E eu fiquei, onde que eles estavam que eu nunca vi? Assim, gente, que mundo é esse? E foi apaixonante, assim, ver jovens de várias culturas. Eu lembro que tinha um rapaz que ele adorava Jesus, assim, de uma forma muito intensa, assim, de como eu nunca tinha visto. Assim, ele dançava diante de Deus, mas não uma coisa escandalosa, era uma questão de coração mesmo. E eu fiquei, meu Deus, eu quero muito viver essa intensidade para o Senhor. Então foi muito interessante que Deus começou tanto na minha vida quanto na tua, meio que ao mesmo tempo. E foi muito rápido, né? Foi rápido. E como a gente se conheceu? A gente se conheceu quando a Ju tinha 3 anos. Os nossos pais deram, os pais do Jô deram Casados para Sempre para os meus pais, que é um curso de casados muito forte em algumas igrejas do Brasil. Então a gente se conhece assim desde pequenos. A gente estudava na mesma escola, Nós estudávamos, não na mesma sala. Mas você me dava carona. Às vezes seu pai não me dava carona. A gente já lutou judô junto. Já lutou junto. Já participamos do mesmo campeonato. Socorro, Deus. E nunca imaginávamos que poderia terminar num casamento, né, amor? Nunca. Até o final de 2010. Final de 2010, eu tinha passado o ano inteiro sem entrar em nenhum relacionamento. Eu tinha feito meio que um acordo com Deus de que eu ia passar aquele ano inteiro sem ninguém. Primeiro porque eu tinha que tirar a carta de motorista, eu não queria mais namorar sem carta de motorista. Eu queria ser efetivado no meu trabalho, e eu era um estagiário, não queria ganhar um pouquinho mais para ter uma condição melhor de cuidar do meu namoro. E terceiro, não lembro qual que é o terceiro, mas enfim, falei, vou esperar esse um ano. Eu acho que era terminar o ano, né? Era terminar até o fim do ano. Eu pensei que essas coisas que eu tinha que fazer, elas iam demorar isso aí. Eu falei, então vou ficar esse ano sem me relacionar com ninguém. Aí foi chegando no final do ano. De repente o pessoal marcou um rolê que ia ser lá na praia. Mudaram pra fazer na chácara da tia da Ju. Tia Sandra, a gente te ama muito. E pra mim, eu tava assim, tinha terminado um relacionamento. Então eu achava que eu ia ficar anos sem saber o que era um beijinho. E eu realmente não queria, assim, porque não foram relacionamentos legais. Eu tava tentando entender quem eu era em Cristo, o que era relacionamento cristão. Então eu achava que eu tinha que ter esse detox, assim, sabe? De ter um tempo mesmo pra digerir e aprender. Então foi... E eu tava na última semana do ano. E eu falei, vixe, tá chegando o prazo. Deu um ano. Falei, e agora, Deus? O que vai acontecer? E as coisas aconteceram, né, amor? Deus, ele de alguma forma foi bondoso comigo. E aí a gente se conheceu nessa chácara. Se conheceu, jogando ping-pong. E aí você começou a falar das experiências que você estava vivendo lá nos Estados Unidos. E aí eu comecei a falar de algumas coisas que a gente estava vivendo aqui. Acho que muito interessante que uma característica que a gente tem muito é a oração. E foi realmente um tópico que Deus nos uniu, assim, né? A nossa conversa foi basicamente você falar o que você estava vivendo no local de oração, eu também. E eu achava loucura, porque pra mim só tinha jovens que amavam Jesus intensamente se fossem pra essas bolhas cristãs, assim. Então, eu ver você que era um jovem normal, que estava vivendo a vida normal, amando Jesus daquele jeito, era... Oi? Vou querer ser sua amiga, of course. E pra mim, acho que eu nem tinha pretensões ministeriais, nada disso. Mas eu acho que
a gente compartilhou de experiências, né? É. Acho que isso é o que mais uniu a gente, assim. Experiências com Deus. Eu tava tendo experiências com Deus de várias formas, ela tava tendo experiências com Deus de várias formas, e a gente começou a falar dessas mesmas experiências É. e falar, isso aqui é diferente. Acho que pelo fato de a gente já se conhecer desde pequeno, os nossos pais se conhecerem também, enfim. Mas eu acho que o fato de a gente começar a falar de experiências e falar, nossa, é isso que eu tô buscando também. Eram muito parecidas mesmo. E uma coisa que eu adorava, o que eu adorei, assim, foi quando a gente terminou de conversar, os nossos amigos estavam assim, vocês precisam casar e ter filhos, assim, tipo, todo mundo tava, porque a gente meio que se perdeu ali no tempo, conversando, e até minha mãe, assim, ela falou, pode levar, quase falou, pode levar pra casa. E acho que foi algo muito interessante, porque também a gente tava assim, não queremos mais perder tempo, não queremos ser mais machucados. Então, logo no dia Falamos assim. sobre o que você pensava sobre namoro, não comigo, mas eu perguntei. O que você pensou sobre namoro cristão? Mas a gente foi muito pontual, né? Porque a gente percebeu que tava rolando um clima, porque depois da conversa rolou super, né? E o pessoal fingindo de longe, assim, que não tava vendo, mas tava todo mundo na rede, assim, só dando risadinha de longe. Então foi muito rápido, assim. No dia seguinte a gente já sentou juntos na igreja e, tipo, tava. Mas eu entrei numa crise porque eu achava que eu não merecia. Eu fiquei assim, meu, é pedra de tropeço. Minha mãe teve que ter uma baita paciência, assim. E aí teve duas coisas. Uma interessante que a gente tava lembrando ontem, que o seu pai falou. Uhum. Você lembrou? Que eles estavam numa praia. Enquanto a gente tava na chácara. Enquanto a gente tava na chácara, e meus pais conversaram e falaram que estavam pensando em você pra ser uma namorada pra mim e tal. E eles nem sabiam, assim, do que tinha rolado. Eu acho que até sua mãe deve ter tido alguma coisa, assim, não lembro, enfim, mas foi foi batendo as figurinhas, assim, com os nossos pais, e isso foi bem legal. Interessante. De ter o aval deles, né? Isso é uma delícia. E eu lembro que, pra mim, pra resumir toda essa crise que eu tava, existencial, nós conversamos depois daquela última semana. A gente conversou, né? Porque logo eu ia voltar para os Estados Unidos, então a gente conversou. Por 1 ano e meio. Então a gente conversou, alinhou, falou, não, a gente, né, vou orar por isso. E aí, depois do fim dessa semana que a gente se propôs a orar, eu voltaria para os Estados Unidos no dia seguinte. Era um domingo, então no dia seguinte eu tava voltando, né? E eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, se for para eu voltar para os Estados Unidos conhecendo ele, amém. E amém, assim, eu esqueci da oração. E eu lembro que no final do culto, uma missionária que também estava no Brasil, assim, né, eram muitas coincidências. Ela olhou para mim e falou, Ju, se fosse a minha filha, eu casava amanhã. Deus tem pressa. Só que quando ela foi falando isso, foi tipo... Eu me lembrei da oração que eu tinha feito e fui meio que confirmando, assim, foi me dando muita paz. Meus pais, assim, estavam bem em paz em relação a gente se conhecer. E foi muito bom. Acho que foi aí que a gente criou a nossa amizade, né? E eu não sabia o que era esperar 1 ano e meio, mas eu falei, não, eu espero 1 ano e meio. Aí, de repente, a Ju falou, não é 1 ano e meio, é só 1 ano, eu não vou ficar mais os outros 6 meses. Eu falei, bom, 1 ano já melhorou. Né? Aí ela foi falando, não, mas eu volto no meio do ano e tal, não sei o quê. Eu falei, beleza. E aí eu decidi voltar em 6 meses, porque teve várias questões de família, mas eu realmente senti, assim, que era um ciclo se fechando, que não fazia mais sentido, até financeiramente, assim, tinha algumas questões. Ficamos por 6 longos meses conversando por Skype. Casais que namoram longe, uma dica é arrume horários, assim, tenha 2 horários na semana, pra não entrar naquela crise, assim, nossa, será que o relacionamento vai durar? Vai, a gente marcava um horário, a gente fazia Skype e ficamos assim, foi muito legal. Eu lembro que as conversas, assim, era sempre um contando o que o outro tava vivendo, as loucuras, e incentivando, né, encorajando. Se conhecendo mais a forma, não tinha como se tocar, se beijar, então era só falar mesmo. É verdade. Foi o primeiro eu te amo. É verdade.
Mas Mas foi muito foi bom. muito A gente bom. criou muita amizade, né, mãe? É. Foi muito bom. Aí, de repente, a Ju decidiu que ela ia voltar. É. Aí ela ia voltar uma semana antes do Dia dos Namorados. Aham. E eu falei, e agora? Como que eu vou passar o Dia dos Namorados sem estar namorando com ela? É. Aí... a Eu sou gente- imediatista. Eu gosto de coisa assim, gente, ó. Aí a gente ia ter um culto no dia da sua volta. Fizemos o culto lá. Num sábado. É. Aí, nesse sábado, o Carlão veio falar comigo assim, mas teve gente que não pediu pra mim ainda a mão da minha É. filha em namoro. Aí no dia seguinte, já era o dia seguinte, o Foi Dia no dos domingo, você Namorados? apareceu do nada lá na minha mãe. Já era o Dia dos Namorados no domingo. Não, ia ser no Ah, outro ia final de ser, é semana. verdade. Conversei no domingo por longas 2 horas, 3 É. horas com o seu Carlos. E aí, no Dia dos Namorados, eu marquei uma surpresa, consegui fazer acontecer, e aí a gente começou oficialmente a namorar. E aí, eu acho que foi daí que a gente começou a... Como colocar todo esse zelo que o Senhor tinha derramado em prova, né? Porque quando você tá Nossa. fisicamente com a pessoa é outra história. E a gente tinha muita consciência da presença de Deus, assim, né? Muito temor, assim, pela presença dele, né? Mas foi um desafio, porque a Ju tava vindo de pelo menos mais de um ano lá de fora, É. e as amizades dela aqui em São Paulo, Nem todos estavam vivendo uma nem todos vida... estavam super assim com Deus. Então esse processo na volta foi difícil, e ainda voltar namorando. E Eu aí... não tinha noção de como ter um relacionamento cristão. Começar daí era uma coisa que eu tava, tipo, tentando... Essa questão da santidade, em várias questões, né? Até postei esses dias sobre a minha vestimenta, que sempre foi um problema por muitos anos no nosso casamento. E... Então, assim, eu era uma nova convertida que saiu de uma bolha e foi go to the jungle, entendeu? Foi uma loucura, assim, né? Acho que pra gente... E eu tinha meio que criado essa... Né, quando você fala assim, de uma rotina onde você consegue viver zelo e constância, não foi a melhor do mundo, tinha meus problemas, meus pecados, desafios, mas eu tinha já criado uma rotina com meus amigos. Então, toda sexta, sábado, domingo, a gente ia fazer algum rolê, a gente ia fazer algum culto, e depois a gente orava, assim, a gente passava às vezes a noite na casa de alguém. Então eu fui criando esse estilo de vida onde eu conseguia viver o máximo possível daquele zelo, daquela constância, daquele ritmo, daquela rotina. E acho que vale pontuar o quanto é importante ter amigos que te impulsionam, né, na caminhada. Mas aí, todos esses rolês, agora eram rolês pra sair com a namorada. E aí a gente tinha as galeras diferentes. E aí começou a dar esse choque. Eu costumava passar as madrugadas com os meus amigos, aí não dava mais, a gente foi se perdendo no processo, e aí foi difícil a gente encaixar isso, assim, beleza. Então acabamos perdendo aquilo que eu tinha com meus amigos, ela perdeu com o que ela tinha dos amigos dela nos Estados Unidos. E agora a gente tinha que meio que fazer acontecer alguma coisa aqui do zero. Então, acho que vale a gente pontuar, né? Coisas que a gente acertou e coisas que a gente errou para manter esse zelo e essa constância no nosso namoro, assim. Eu acho que a primeira coisa foi positiva, foi conhecer a família Walker. Eu acho que para mim, assim, trouxe muito equilíbrio, assim, de muita questão teológica, muito equilíbrio em várias questões, assim, que eu não sabia. Então, acho que se envolver com pessoas, assim, a gente tinha um hábito de ir em muitas conferências, arrastar os nossos amigos. Eu consegui arrastar a Ju, aí a gente conseguiu arrastar outras pessoas junto. A Flá foi guerreira que se manteve, Flávia é uma amiga nossa que ela se manteve, até hoje ela vai nessas conferências, assim, hoje são menos malucas e intensas, mas assim, ela foi muito guerreira. Sim. Acho que então, assim, se pôr nesses ambientes, né, a gente começou, eu lembro que a gente orou muito por amigos que amam Jesus, né? Acho que foi uma coisa que a gente orou bastante por isso, assim, pessoas que pudessem nos ajudar na caminhada também. E a vida vai mudando, né? Então, eu lembro que no meu trabalho as coisas mudaram, então foi
você tem que fazer várias adaptações, às vezes é difícil, a sua vida de faculdade, começou uma faculdade também, verdade. então como adaptar tudo isso, e aí você consegue, às vezes você vai deixando escapar uma coisa ou outra, e de repente você fala, nossa, eu tô sem rotina nenhuma, tô sem busca nenhuma por Deus, e aí, enfim, o namoro vai aquecendo, e a gente vai acabando passando de um ponto de uma coisa aqui, outra ali, e aí você fica naquele desespero, meu Deus, eu preciso... Aí a gente achava uma conferência lá, lá do pessoal de Montemor, lá, e vamos pra lá, pelo amor de Deus, a gente ia lá e tal. Eu acho que aí entra um ponto negativo, né? A gente não tinha muito desse zelo e constância no dia. Nós tínhamos as nossas disciplinas espirituais, mas nós não tínhamos pessoalmente, assim, de orar, ler a Bíblia, pela graça de Deus, mas nós não tínhamos essa questão, um ambiente, né? Acho que é o ambiente, assim, né, de uma comunidade. E acho que esse foi um problema que acabou trazendo. A gente furou várias etapas do namoro, né? Parte física, que não foi legal. E isso começou a nos afastar. E eu acho que um ponto que hoje a gente fala muito para casais assim, que vão casar, ou que são casados, a importância de você ter pessoas que te acompanham. Como seria diferente se nós tivéssemos pessoas que nos acompanhassem. E, claro que isso não depende do terceiro. Você que tem que ir pedir ajuda, né? Então a gente também não foi uma... A gente nem sabia, acho que na época, o quanto seria bom. Hoje a gente vê o quanto é bom, assim, até por casais que a gente acompanha e eles falam isso pra nós. Mas pra nós foi passar por esses sinais foi muito drástico no nosso casamento, pro nosso relacionamento. Eu penso, eu lembro de que no nosso namoro, eu não tinha esse método, essa preocupação com essa linguagem de hoje, mas eu sabia que eu precisava participar de ambientes assim, então eu comecei a me envolver com a intercessão lá na Guarani. Toda reunião que tinha, eu dava um jeito de participar. A gente ficou um tempo fazendo meio que um departamento de oração dos jovens, que eu fiquei meio que liderando, porque eu não queria liderar, mas eu queria orar, mas enfim, acabamos fazendo isso. E aí tudo que dava para entrar em alguma coisa, tinha uma oração antes do culto do domingo, aí eu ia lá também, eu estava tentando preencher isso de alguma forma. A gente começou a tentar criar o hábito de orar junto como namorados, e foi muito difícil. Construam isso, namorados, orem juntos, não, mesmo quando for difícil. Nossa, foi muito difícil. Porque a gente não começou assim. Se a gente começasse assim, se você quer começar um namoro, começa já criando isso, porque não vem natural. E aí fica mais difícil ainda, porque quando você se acostuma eu vou lá na casa da minha namorada, aí a gente vai fazer um rolê, a gente vai assistir um filme, de repente para você quebrar isso. E orar é muito estranho. E aí, vamos orar. Aí de repente a gente começava a brigar. Vamos orar. Queria fazer outra coisa. Nossa, mas enfim, a gente foi tentando construir e bem aos poucos a gente fez alguma coisa. E eu acho que uma coisa assim que foi um ápice de um zelo nosso, porque avançar na questão física foi uma coisa que machucou muito a gente. Então nós decidimos, nós já entramos num relacionamento falando, nós vamos casar rápido. Então a gente antecipou o nosso casamento assim, porque nós não queríamos mais cair. E cair não é só para quem comete o ato do sexo por completo. Se sua mão tá passando no corpo da sua namorada ou vice-versa em áreas que não deveria, você tá caindo já. Isso já é cair, né? Sim. Que vale ressaltar isso. Então, eu lembro que nós chegamos para os meus pais, a gente falou, a gente vai casar em maio de 2023. E porque nós tínhamos, acho que o nosso coração gritava. 2015. 2020. 23 de maio de 2015. É isso, 23 de maio de 2015. Porque a gente tinha esse senso, assim, né? A gente tá pecando diante de Deus, mesmo que não tá tudo completo aí do pecado, nós estamos pecando diante de Deus. Mas eu acho que mesmo assim, quando a gente tava tentando envolvido de alguma forma também ali nos jovens, né? A gente sempre tentava promover alguma coisa, seja um culto nas casas, a gente participava de tudo que dava,
Uma época a gente meio que organizou um acampamento, e o acampamento virou meio que um retiro, que a gente queria que fosse algo mais com essa cara possível. E aí eu lembro que uma hora a gente começou a orar junto com outras pessoas, né? Uhum. A gente começou a... Isso foi depois do casamento? Foi depois do casamento. E Não começamos isso antes, amor, começamos. foi depois do casamento que a gente começou na casa da minha mãe. E uma coisa impressionante é como... eu lembro que parece que Deus limpou a casa. A gente casou, e aí, obviamente, né? Tipo, o pecado que a gente cometia, a gente parou de cometer. E como o Senhor derramou da graça dele, assim. Aí a gente começou a orar juntos. Tipo, oi. Eu descobri depois de casado que o Jonatas orava em línguas. Tipo, oi. Quem é você que nunca viu você orando em línguas? E foi fluindo, assim, né? Começou a fluir. Carismático tímido. Aí eu nem sei como que a gente chegou na minha mãe, a gente reuniu uma galera pra orar na casa da minha mãe num sábado de manhã, e isso durou por 2 anos, vários jovens foram, assim, foi muito rápido, né, assim, Deus fez coisas, assim, muito rápidas. Eu acho que essa galera que a gente meio que ia nas conferências junto, e que tinha essa mesma necessidade de buscar algo além do que já acontecia ali do normal, de uma vida, de uma rotina de igreja, né? De ter um culto de domingo, ter um encontro de jovens aqui, ter uma outra coisa ali, mas e a busca por Deus, né? Então a gente conseguiu juntar essas pessoas que tinham essa mesma necessidade, vamos marcar um dia, a gente começou a fazer de sábado de manhã, aí começou a vir umas pessoas a mais, que estavam querendo alguma coisa a mais com Deus também, e foi um tempo muito especial, né? Acho que a gente pode resumir agora em 3 dicas que a gente daria para namorados que querem viver continuar mantendo, né, essa busca de zelo e constância pela presença de Deus. Acho que a primeira é: criem esse hábito juntos, né? Não só o individual é óbvio, a oração, a vida de oração, de leitura da palavra, mas ter essa intimidade juntos, de orarem juntos. O que mais? Se você puder participar de uma comunidade local que tem oração coletiva, participe de tudo que tiver de oração coletiva, porque a gente tinha meio que essa barreira tinha um grupo de intercessão, mas não tinha aquele ambiente, talvez, que a gente buscava de buscar a Deus juntos, sem ser só pelo grupo de intercessão, mas de uma forma mais geral, coletiva, porque se você vive nesse ambiente, você pega essas coisas rápido, assim, né? Você consegue entrar mais rápido. Então a gente teve que criar isso de uma forma paralela, com amigos, e tem seus problemas isso, mas assim, busque uma comunidade assim. Se isso não acontece, tenha amigos que você começa a criar essa rotina, às vezes não necessariamente uma reunião de oração, mas às vezes um parceiro de oração. E eu acho que vale comentar, o problema às vezes de você só orar com seus amigos é que você não se submete à igreja local. E é importante se submeter a isso, né? Acho que orar com seus amigos, com certeza, mas também participar daquilo que a própria comunidade gera, assim, né? Não como uma célula à parte, uma ameba. Assim, aquilo que Deus tem fluído dentro da comunidade, isso é muito importante. A gente participava das células da igreja, participava dos cultos, participava de tudo que dava para participar, mas aí essa lacuna a gente tentava suprir dessa forma, mais por um desespero do que por qualquer outra coisa. É verdade. Mas mesmo assim, busque amigos que tenham essa mesma fome, se juntem para orar, mesmo que não seja nenhum programa oficial, se juntem para orar. E se tem alguma iniciativa na sua igreja local de pessoas que querem orar, criar uma oração comunitária, vai atrás disso. Isso é essencial. Para a sua vida, né? Depois e também para a vida da igreja. Eu acho que o terceiro é: procure um casal casado, maduro na fé, que ame Jesus. Às vezes não é a pessoa com quem você vai... Ai, nossa, meu santo bateu com o dele. Não tem essa. Você precisa, né? Então, não espere
vá até esses casais, busque orientação, seja cuidado, submeta a tua vida. Acho que a gente... talvez muitas coisas teriam sido diferentes, talvez a gente teria sido... Enfim, e por falta de iniciativa nossa, né? Então, ter Sim. essas pessoas, assim, a quem prestar contas, porque ainda mais se você está servindo na igreja local, assim, você tem que a gente tem uma responsabilidade diante de Deus e da igreja, né? Então, ter essa prestação de contas mesmo, alguém saber como tá o seu relacionamento é super importante. É. É. Sim, voltando pro namoro, quando a gente começa a namorar, parece que o namoro vira o centro de tudo, né? É. Então, todos os horários possíveis que você não vai estar trabalhando e estudando, o que você quer fazer? Namorar. E aí você esquece de todo o resto. Então, talvez foi até um erro nosso de não conseguir... a gente colocou o namoro em primeiro lugar, assim. Acho que sim. E o resto meio que encaixava de alguma outra forma. Mas o namoro não deveria estar nesse primeiro lugar, de você gastar toda a sua sexta, seu sábado, seu domingo e tantos outros dias da semana. Preencha com Deus. O máximo que você puder, preencha com outros amigos, preencha com a rotina da igreja local. Se a gente tivesse preenchido mais isso, dessas formas, talvez demoraria mais pra gente chegar na intimidade que a gente chegou. Enfim. Então é isso. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Nós somos os Maquituras. É um projeto do nosso coração e espero que tenha abençoado a vida de vocês. A gente tem aprendido muita coisa com Deus, assim, erros e acertos, e que isso tenha sido bênção na tua vida. Se faz sentido pra você, compartilha aí com alguém que tá namorando, que tá procurando um namoro. Busque pessoas que amem Jesus, seja uma pessoa que ame Jesus, seja o diferencial na vida de alguém. Tenha muito zelo diante de Deus, assim, para aquilo, de como você vai levar o seu namoro. Deus, ele ama a família e ele ama quando a gente vive um relacionamento com santidade. Então, comenta aí como tem sido o seu namoro, compartilha, segue a gente e muito obrigada. E aí a gente vai ter novos... Zelo e constância. Zelo e outros constância para assuntos. falar de vários outros assuntos bem legais.